Olá, querido amado povo de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com mais um podcast. Estou aqui hoje com meu amigo, um homem de Deus. Ele é meu pastor, ele também é coordenador da Regional 2 da AD Seara. E estamos juntos aqui hoje para trazer uma palavra para edificar o seu coração. Você que faz parte desse canal, que já faz parte da família Léo Stones, e você que está chegando agora. Amém? Estou aqui com meu querido pastor Pedro Lins. Meu querido pastor, é uma honra, é um prazer muito grande ter o seu aqui, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, meu pastor. Amém, Léo. Pai do Senhor, meu amigo. Pai do Senhor, meus amados irmãos, a todos vocês que estão aqui. É um prazer poder estar também contribuindo, para esse canal. Tem alcançado muitas vidas e poder ser um instrumento de Deus e também apoiar não somente o canal, mas como também alcançar a sua vida por intermédio da palavra de Deus. Amém, meu amado? Amém. Amém, meu pastor. O assunto hoje nós vamos falar sobre Salomão. Pastor Pedro Lins, eu queria que o senhor me explicasse por que Salomão se afastou de Deus. Ele era um homem, filho de Davi, segundo o coração de Deus, um homem que foi privilegiado entre os homens em sabedoria. Até hoje não se existe ninguém com essa sabedoria, e também pela humildade dele ter tido encontro com Deus, e ele falou que não desejava bens, ele queria só sabedoria para que pudesse criar o povo de Deus. E o que levou Salomão a se afastar de Deus? O que levou Salomão? Nós falamos de Salomão, nós falamos de um dos ícones, da Bíblia Sagrada, tanto em sabedoria, em graça. Salomão, quando falamos dele, Salomão, ele foi o segundo filho de Davi com Betseba, a viúva de Urias, que após a morte de Urias, ela casou-se com Davi, e o primeiro filho, como uma sequência de Deus, uma consequência do ato, ele não sobreviveu. E Salomão, ele foi escolhido por Deus desde o ventre para que pudesse desfrutar de todos desses benefícios. O reino de Salomão, ele foi um reino sem igual. O seu nome significa paz, o que trazia em mente que o reinado de Salomão seria um reino pacífico. No entanto, Salomão, por causa de toda a riqueza, por causa de toda a sua fama, Salomão ele fez algumas alianças. E eu aproveito aqui para dizer, irmão Léo, que a gente precisa tomar cuidado com as alianças que não agradam a Deus. A decadência de Salomão, ela teve início quando Salomão ele fez aliança com aqueles que não desfrutavam da aliança que ele tinha com Deus. E o que levou Salomão a este declínio foi exatamente casar-se por aliança com mulheres das quais Deus disse que ele não deveria casar. Salomão casou com mulheres idólatras. E essa idolatria chegou no coração de Salomão, de maneira que o próprio Salomão, ele chegou a erigir templos a deuses ancestrais dos territórios do povo de Deus, trazendo com isso consequências drásticas. Deus, por amor a Davi, disse que não aconteceria no reinado deles, mas após a morte de Salomão, a gente viu a consequência para todo o reino, como a divisão do rei. Amém. Meu pastor, uma curiosidade que as pessoas às vezes me perguntam e querem saber. Eu também gostaria de saber. Salomão, ele escreveu, acredito que ele escreveu Eclesiastes. Sim. Onde ele fala que tudo é vaidade. Mas assim, Salomão, ele conseguiu a salvação no leito da sua morte. Eu ouvi um certo pastor, certa feita, dizer que quando chegar no céu, a gente teremos 3 surpresas. A primeira, e talvez o Jesus que a gente espere não seja o que a gente vai ver lá, o que diz respeito aos quadros, figuras que a gente vê. Segundo, talvez as pessoas que a gente ache que não esteja lá, esteja, e quem a gente espera encontrar lá, talvez não embora.
Entendeu? Porque salvação ele é algo particular e pessoal, só Deus sabe. Mas o que diz respeito à ideia assenta por todos os estudiosos, Salomão foi quem escreveu Eclesiastes. E no leito de morte, Eclesiastes ele expressa o coração arrependido. Tanto que o versículo que fecha Salomão, ele nos diz que todos os homens devem temer e guardar os mandamentos de Deus. Este deve ser o temor de todos os homens. Aproveitando essa oportunidade, realmente, todo aquele que se arrepender e deixar, alcançará misericórdia, né? Existem várias passagens aqui na Bíblia sobre arrependimento de pessoas que praticaram o pecado e se arrependeram. Quando Deus tirou o povo do Egito com Moisés, aquelas pessoas que não se arrependeram, eles pereceram. Mas quando Deus mandou Jonas ir a Nínive, que ele ia destruir aquela cidade, e chegando lá, aquele rei daquela província, ele se arrependeu, Deus retrocedeu. Então há salvação para aquele que se arrepende. Eu creio que Salomão, no leito da sua dor, da sua morte, ele tenha se arrependido das coisas que entristeceu a Deus. Porque aqui, 1 Reis 11, como título tem a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. Primeiro verso, o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, isso além da filha de Faraó, a Moabita, Amonitas, Edomitas, Sidônia e Etéas, e das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirem os deuses. E esta se uniu Salomão com amor. Então, o que quer dizer aqui? Salomão, por ter entrado na idolatria das pessoas que ele se envolveu, ele teve 700 mulheres, 300 concubinas, era um homem super rico materialmente e um homem rico em sabedoria. E esse homem, mesmo assim, ele pecou. Então nós somos falhos. Precisamos de quem? De Jesus para nos convertermos, para nos arrependermos, que precisamos de Jesus para ser salvo. E o que deixa aqui nessa reflexão é que eu e você não devemos se envolver com pessoas que podem lhe levar ao declínio, que podem lhe levar a pecar contra os princípios e a palavra de Deus. O problema da influência, né? Hoje nós vivemos em um mundo de influência. E às vezes, sem perceber, nós somos influenciados pelas pessoas. Mas Jesus disse que nós, como cristãos, precisamos influenciar. Mateus 5,13, Jesus diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jesus estava falando da influência. Salomão era o escolhido de Deus. E por causa da influência pagã das suas mulheres, Salomão se inclinou. Alguém que começou tão ilustre, orando a Deus, pedindo por humildade e sabedoria, ao invés de riqueza, ao invés da morte dos inimigos. E Deus disse: que darei sabedoria tal qual nunca houve ninguém e nem haverá semelhante a ti. Não é verdade? A não ser Cristo Jesus, é que apareceu e disse: está aqui quem é mais sábio do que Salomão. Mas fora, não houve homem nesta terra que se igualasse a Salomão. Alguém que começou tão ilustre, terminou de forma precária. O que nós aprendemos, a lição que nós aprendemos aqui, irmão Léo, com a pessoa de Salomão, é que o problema não é como a gente começa, e sim como a gente termina. Em Hebreus capítulo 11, nós temos ali a galeria dos heróis da fé. Homens que findaram a sua carreira, morrendo, abrindo mão da glória, como foi o caso de Moisés, mas que vislumbravam uma glória mais excelente. Amém? Amém. Então, vale a pena ser obediente, né, meu pastor? E como ensinamento, como ser humano, como pessoa, como homem de Deus que o senhor o que é que o senhor tem para dizer para aqueles que estão nessa situação hoje?
porque com certeza tem pessoas que estão assim, né? Tem pessoas que se afastaram de Cristo, mas é a palavra de Deus que nos ensina que não devemos idolatrar, ou seja, coisas materiais, idolatrar imagem ou adorar outros deuses. Isaías 55, 6 e 7, a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e volte para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Independente do que você fez, independente para onde você foi, Cristo Jesus está de braços abertos, pronto a perdoar todos os teus pecados. Salomão saiu dos caminhos do Senhor, mas ele se arrependeu e obteve salvação por intermédio do arrependimento. Então, se nessa oportunidade você nos ouve e nos assiste através dessa plataforma digital, saiba que ainda há esperança para você. Então, volte para Cristo, porque Ele está de braços abertos para te receber. Amém. Meu pastor, essa palavra tenho certeza que vai edificar muitos corações, porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Eu acredito que são o tempo de arrebatamento, o tempo de arrependimento, o tempo de se voltar para Cristo. Você que ainda não conhece Jesus, você que se afastou de Cristo Jesus, você que está dentro da família, da casa de Deus, dentro da arca, você precisa verdadeiramente servir a Deus com amor, com fidelidade às palavras santas de Cristo. Porque há salvação em Jesus. E todo aquele que se arrepender e espírito e verdade alcançará misericórdia. Meu pastor, Salomão era filho de Davi segundo o coração de Deus. Quando Davi pecou com Betseba e nasceram o filho que foi tirado dele, né, pelo crime que ele praticou, pelo pecado que ele praticou contra Urias, tendo a sua esposa, mas houve um arrependimento da parte de Davi, que eu quero deixar isso muito claro, que Davi se arrependeu pelo que ele fez. E Deus, tendo misericórdia, não o matou, digamos assim, mas ele deixou a espada em sua casa e houve várias tragédias, como está escrito, o senhor sabe, e nesse adultério, nesse pecado, nasceu Salomão. Salomão, o filho da promessa, o filho que Deus deu a Davi e que trouxe ele para uma realidade que hoje é como exemplo para a gente. Quando Davi pecou contra Deus e se arrependeu, isso hoje serve para mim, para o Senhor e para você que está ouvindo, não é verdade? Então, o fato de Davi e Deus não ter matado Davi não quer dizer que Deus foi conivente com o erro de Davi, entendeu? Porque a lei, pela espada fere, pela espada serás ferido, entendeu? Eu costumo dizer que nós somos senhores das nossas escolhas, mas nos tornamos escravos das consequências que essas escolhas elas geram para a nossa vida, entendeu? Então, dentro da punição de Deus para a vida de Davi, a gente vê que a casa de Davi foi toda assolada, né? Até porque Salomão não é o filho primogênito. E dentro da perspectiva da lei, a ordem era que o primogênito assumiria o trono. Mas por causa do pecado de Davi, os filhos de Davi acabaram se perdendo do meio do caminho, né? Se matando. Foi o caso de Aminon, né? Absalão, entendeu? Adonias. Então perceba que por essa razão, Davi ele foi punido por Deus. E Salomão, Deus viu um meio pelo qual Deus cumpriria o desejo do coração de Davi. Porque a gente sabe que o desejo de Davi era construir um templo para o Senhor. Mas ele até lutou, insistiu com Deus para isso. Deus, tu não podes porque tu és um homem de guerra e tem sangue nas mãos, né? Mas o teu filho, aí Deus diz assim, ele será para mim filho e eu serei para ele pai.
Então veja que Salomão estava dentro de uma promessa, Deus havia escolhido Salomão. O que precisamos entender que não é porque eu sou uma escolha de Deus que eu posso viver do jeito que eu quero, que eu posso fazer o que eu quero, não é verdade? É porque Deus ele pune com a severidade, assim, no tamanho do seu amor é também a sua justiça. Pois é, o pecado não tem tolerância por pecado. Mas no caso dessas pessoas, houve um arrependimento verdadeiro. Então, meu pastor, eu quero lhe agradecer por essa rica oportunidade. Muito obrigado por ter participado desse podcast, de ter aceitado este convite. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado vai edificar seu coração. Muito obrigado, eu lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu que agradeço ao Senhor pela oportunidade de poder contribuir, né? Depois de estarmos reunidos na casa do Senhor, agradecer a você que está aí, compartilhe esse vídeo, amém, se serviu, edificou, se esclareceu, elucidou, compartilhe para que outras pessoas entendam que não é porque eu sou uma escolha de Deus que eu posso fazer o que eu quiser. Deus, ele nos punirá em conformidade com as nossas escolhas. Amém, que Deus abençoe a todos, obrigado, irmão Léo, pela oportunidade, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.